Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 12 de outubro, nós queremos então continuar nossa jornada bíblica, hoje então conhecer o primeiro retrato das comunidades cristãs. Lucas vai nos apresentar 3 retratos, hoje então vamos conhecer esse primeiro retrato que com certeza vai questionar muito a nossa prática religiosa, a nossa vida comunitária. Rezemos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje nós vamos meditar então o capítulo 2, nos versículos 42 a 47. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como fruto do Pentecostes e do primeiro anúncio, temos a formação da primeira comunidade cristã. Lucas oferece 3 relatos dessa primeira comunidade. Os outros relatos estão no capítulo 4 e no capítulo 5. É claro que não se trata de uma crônica ou reportagem, mas de uma visão idealizada. O texto é construído a partir de pequeninos retalhos, e sua parte mais antiga se encontra no versículo 42, comentado logo a seguir com outras notícias. A intenção do autor se concentra na apresentação de um projeto do que deve ser uma comunidade que ouviu o primeiro anúncio, converteu-se, foi batizada e agora se pergunta como deverá viver. Como deve ser a vida dos que se comprometeram com a causa de Jesus? É um problema de ontem e de hoje, principalmente de hoje, quando as comunidades eclesiais se perguntam sobre a sua própria identidade e prática. Versículo 42. Este versículo representa a fonte mais antiga, completada com outras notícias. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. O elemento principal é a perseverança. A comunidade persevera no empenho e no compromisso assumido por ocasião da conversão. Esta não foi mero fogo de palha, mas a porta de entrada para uma nova forma de viver, sempre se aprofundando e se expandindo. A perseverança da comunidade lança o fundamento e se expressa em 4 aspectos: o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, o partir do pão e as orações. A palavra grega didaquê, ensinamento, designa a instrução mais aprofundada que se segue à adesão de fé inicial selada pelo batismo. O conteúdo desse ensinamento abrange 2 vertentes: a lembrança dos atos e palavras de Jesus e a releitura de toda a Bíblia na perspectiva de Jesus. Essa catequese vai pouco a pouco formando as tradições que estão na base dos atuais evangelhos.
Os evangelhos refletem a catequese ou educação da comunidade para a vida segundo a fé, ou compromisso com Jesus. Isso nos mostra que o primeiro fator da vida da comunidade é a escuta da palavra. É a palavra de Jesus e sobre Jesus que vai indicando como a comunidade deve viver e o que ela deve fazer. A palavra suscita a comunhão fraterna, que imprime identidade própria da comunidade cristã, diferenciando-a de outros grupos sociais. O que é a comunhão fraterna? A palavra grega koinonia expressa a união dos cristãos, união baseada na mesma fé e no mesmo projeto de vida. Trata-se de um compromisso com Jesus que produz unidade espiritual, unidade que se traduz externa e concretamente pela solidariedade material. Mais à frente, o texto esclarece o que é essa comunhão fraterna. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Vemos, portanto, que essa comunhão tem um aspecto político, fraternidade em que todos podem participar livremente das decisões, e um aspecto econômico, partilha dos bens conforme a necessidade de cada um. A palavra, portanto, suscita transformações radicais na comunidade. Através da fraternidade, todos podem usufruir da liberdade, e através da partilha, todos podem usufruir igualitariamente dos bens da vida. É assim que é o projeto de Deus: liberdade e vida para todos. É assim que ele vai se concretizando. A comunidade, portanto, entra no meio social com um novo projeto, não o acúmulo de liberdade, de poder, não o acúmulo de bens, a riqueza, mas a participação e a partilha, de modo que todos possam ter acesso à liberdade e à vida. A vida da comunidade cristã se apresenta, portanto, como um projeto social alternativo, fermentando transformações políticas e econômicas. É em vista disso que ela vai sofrer oposição e perseguição, porque os donos do poder e da riqueza não aceitam passivamente essa proposta. É claro que Lucas está falando de uma utopia. Nem todos repartiam seus bens. Só quem os tinha, como Barnabé, vamos ver isso mais adiante. O desafio era para os ricos que se convertiam, caso que se verificava nas comunidades paulinas e lucanas. O que deviam fazer? Aceitar a condição que o Evangelho deixava bem clara. Venda tudo que você possui, distribua o dinheiro aos pobres. Depois venha e siga-me. A comunidade exige, portanto, uma igualdade que é pautada por baixo, a partir da base, a partir da necessidade dos mais pobres. É um projeto social que abala profundamente a divisão de classes. A comunhão cristã se alicerça na solidariedade, que a partir da união na fé destrói todas as discriminações e diferenças que impedem aos pobres participar na vida política e econômica. É o advento da comunhão entre amigos, onde tudo é posto em comum e onde o poder e a riqueza se desfazem em fraternidade e partilha, pondo tudo ao alcance de todos. É utopia? É, mas utopia não quer dizer impossível. Ela é o horizonte, inatingível para os que ficam parados, mas que se concretiza a cada passo para os que andam. Partir do pão. A expressão se refere com certeza à ceia eucarística. A expressão é técnica no mundo judaico. No início da refeição em comum, o pai de família ou chefe do grupo toma o pão nas mãos, dá graças a Deus e o parte para distribuí-los aos que vão comer. Foi o que Jesus fez na última ceia pascal, referindo-a ao seu gesto de dar a vida. Daí veio a Eucaristia dos cristãos, perenizando na comunidade a Páscoa de Jesus. O versículo 46b esclarece que essa refeição é feita nas casas privadas, diariamente,
Nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Como nos testemunha Paulo, a Eucaristia era celebrada nas casas como parte de uma refeição comunitária. Isso possibilitava aos pobres ao menos uma refeição por dia. Certamente é por isso que se frisa a alegria, característica da salvação. A simplicidade de coração demonstra a fraternidade que brota da dedicação sincera e sem desvios. Essa prática da Eucaristia em ambiente doméstico salienta dois aspectos unidos na mesma celebração: a participação na memória da fé no gesto de amor de Jesus, que leva a partilhar em clima fraterno os bens da vida. Fé que produz partilha concreta. Além disso, o clima de comunhão social. Com efeito, a comunidade não podia se reunir nas casas dos pobres, que eram muito pequenas. Reunia-se nas casas dos ricos, que assim entravam em contato e comunhão com os pobres. E os pobres a que Jesus se refere eram os escravos, os desempregados, os agricultores expulsos dos campos, os trabalhadores diaristas e os meeiros. A Eucaristia se tornava então o anúncio profético de uma humanidade reconciliada, perenizando o dom de amor num gesto de partilha concreta, a refeição em comum. As orações. A comunidade cristã continua o costume judaico de orar no templo. Certamente a profissão de fé no início e no fim do dia, além da ação de graças antes das várias ações. Segundo o capítulo 2, no versículo 46, isso era feito no templo, que para Lucas é o centro da história do povo de Deus, o lugar onde Jesus se manifestara ao povo. Depois da ressurreição, os discípulos ocupam o lugar de Jesus no templo. Com isso, Lucas salienta a continuidade que existe entre a comunidade cristã e o povo da antiga aliança. A comunidade cristã é o legítimo povo de Deus. A novidade cristã, porém, não é celebrada no templo, e os cristãos não constroem novos templos. A novidade expressa pela Eucaristia é celebrada nas casas, expressando de fato a encarnação do sagrado dentro do profano. O lugar da experiência de Jesus é, portanto, a vida comum, com seus problemas e conflitos. O texto salienta ainda o efeito que a ação dos apóstolos tinha sobre a comunidade. Os apóstolos continuam a realizar os prodígios e sinais que Jesus realizava. Não se fala de milagres propriamente no sentido de coisas impossíveis. O que se pretende dizer é que as transformações que pareciam impossíveis tornam-se possíveis para aqueles que se comprometem a continuar a palavra e a ação de Jesus. Concretamente, são os atos que libertam as pessoas para a vida. A estima do povo. A nota final resume o efeito social da presença da comunidade. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. O modo de ser e de viver da comunidade, bem como os prodígios e sinais realizados pelos apóstolos, cativa o povo. O povo percebe a dimensão libertadora da presença e da ação da comunidade. Vê claramente que a comunidade é fermento de transformação política e econômica que beneficia a todos. Mas a comunidade não é grupo fechado, o clube dos perfeitos. Ela está sempre aberta a todos. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Se a comunidade se fecha como sociedade anônima e restrita, ela corre o risco de se tornar uma empresa que explora e oprime o meio social, deixando completamente de ser testemunha da ação de Deus que quer liberdade e vida para todos. É a utopia, o horizonte que fica sempre aberto. Jesus não veio formar uma tribo privilegiada. Ele veio para transformar o mundo a fim de que todos tenham vida. Então este é o convite para a nossa reflexão no dia de hoje, que nós possamos olhar no espelho dessa comunidade cristã, das primeiras comunidades cristãs, olhando no espelho dessas comunidades, ver nossas comunidades.
Nossa comunidade se parece com as primeiras comunidades cristãs? O que precisa mudar? Então, essa é a reflexão para esse nosso dia, nesse feriado em que celebramos Maria como Nossa Senhora Aparecida, pedindo que o nosso Brasil se torne de fato uma grande comunidade, que as comunidades se espalhem por todo esse país na autenticidade do Evangelho, que nossas comunidades de base sejam de fato parecidas com as primeiras comunidades cristãs. Então, analise bem, a sua comunidade se parece com as comunidades cristãs? O que precisa mudar? Que o Senhor, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.